Oi, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo para nossa aula de língua portuguesa. E sabe por que nós estamos aqui? Porque por sua causa. Sim, por sua causa nós estamos aqui, trazendo todo esse mundo de conhecimento para a sua cabecinha, para o seu aprendizado. Então, espero que você esteja nos assistindo, hein? E qualquer coisa, se puder, já sabe, nós estamos na TV e estamos também lá no canal do YouTube. Então, vai lá, se inscreve e participa junto com a gente. Deixa a sua sugestão. Olha a professora aqui ficando gaga em plena aula. Que tal? Não, pode não. Então, é um prazer estar com vocês e hoje eu trouxe três frases bem importantes. Olha só. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Fé de que tudo vai dar certo. Fé de que, com o trabalho em grupo, com o trabalho em conjunto, nós conseguimos vencer as barreiras, vencer as dificuldades. E então é isso aqui, ó, tudo isso aqui, você que está em casa não está vendo, mas aqui tem pessoas, tem vários equipamentos sonhando junto com você, para você crescer e se tornar um cidadão de bem, ter uma profissão digna, ser bem visto, ter todos os seus sonhos realizados. Então participa com a gente e vem educar Balsas também. Bem, na aula anterior, sexto ano, sexto aninho, o pessoal gosta de falar sexto aninho, não é? É sexto ano. É, aninho eu também gosto. Na aula anterior nós vimos o quê? Gênero textual entrevista. Eu sei que você anotou várias coisas aí, ó, só anotando. Isso é muito importante. Tanto aqui na TV, quanto lá dentro da sala de aula. A professora falou algo importante? Anota. Falou mais alguma coisa? Anota. Aí você vai criando no seu caderno de língua portuguesa ou qualquer outra disciplina suas anotações, seus relatos de aula. Isso é muito importante porque às vezes o professor explica, fala, e você só está ali ouvindo e vendo, não consegue pegar tudo direitinho. Então, quando você escreve, você coloca na prática o que você está colocando dentro da cabeça. Então, você depois pode até, professora, eu não entendi isso, que eu anotei aqui, a senhora pode me explicar? Posso. Então, anota tudo aqui, nesse senhorzinho está fazendo aqui, anota tudo direitinho. Aqui a nossa habilidade, nós já vimos as nossas especificidades, né? O que é essa habilidade, o que é da gente aprender o que é entrevista, como produzir entrevista, qual a estrutura de uma entrevista. Tudo isso pode acontecer aqui. Tudo isso pode acontecer aqui. Então, vamos lá. Ai. Dança da atividade. Agora tem a dancinha da atividade. Dança da atividade. Dança da atividade. Eu vou encontrar a melodia melhor, tá? Porque eu não sou muito boa não, não sou uma canteira muito boa não, mas eu vou encontrar. Bem, a nossa atividade de hoje vai exigir o quê? Interpretação, vai exigir leitura, vai exigir atenção. Opa, toda atividade exige isso. Se você não entendeu isso ainda, você está dançando, hein? Garoto e garotinha. Toda atividade exige concentração, atenção, leitura. Então vamos lá. Bem, para a nossa atividade de hoje, eu vou deixar só vocês lendo em casa, porque essa leitura nós já fizemos na aula anterior. Então, vocês aí em casa vão ler o texto. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Então, eu vou passar aqui devagarzinho, slide por slide, enquanto vocês vão fazendo essa leitura aí. E depois nós vamos para a atividade. Agora a leitura é com vocês.
Ai, ai, ai. Você já leu. Agora resta o quê? Responder a atividade. Então vamos lá. 1. Releia o título da entrevista. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Letra A. O título apresenta fato ou opinião do entrevistado? Letra B. Pelo título, é possível saber o assunto ou um dos assuntos tratados na entrevista? Explique. Te dou um minutinho para tu pensar e colocar a tua resposta. Vamos lá. E aí, já conseguiu? Eu tenho certeza que sim. Eu confio em vocês, o sexto ano. Confio sim. Então, o título apresenta fato ou opinião? Fato ou opinião do entrevistado? Nós vimos na aula anterior. Fato é algo que aconteceu. Opinião é o que eu penso sobre esse algo que aconteceu. Então, na letra A apresenta opinião do entrevistado. Qual a opinião dele? Que a economia de água vai virar rotina, vai virar uma ação constante na vida das pessoas lá do Distrito Federal. E é possível saber o assunto tratado na entrevista só pelo título? Que vocês colocaram aí? Sim, é possível sim saber o assunto. Economia de água, tá ali, ó. Economia de água deve virar rotina, tá bem claro. Isso aqui, gente, é uma informação explícita. Explícita. O que é ter explícito? É uma informação, ó, que só na minha leitura eu já consigo entender. Eu já consigo pegar ali a resposta. Agora, uma informação implícita é o que está ali escondidinho. Eu tenho que ler, eu tenho que entender. Está por trás das entrelinhas. A explícita, eu consigo ali na minha leitura superficial. Ó, economia de água. Pronto, encontrei o tema. Agora, a implícita não, está ali escondido. Então, se vai ter economia de água, então é porque não está tendo água para a população. Achei uma informação implícita, ok? Vamos lá. Segundo, releia um trecho da entrevista. Sem perspectivas para o fim do racionamento, a população do Distrito Federal terá que se esforçar para reduzir o consumo. Situações de desperdício, como lavar calçadas com água tratada, são inaceitáveis para o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Marcelo Rezende. Letra A. Quem é o entrevistado? Que cargo ou cargos ele ocupa? Eu dou uma dica. Aqui na letra A, nós temos outra informação explícita. Ou seja, é só ler que você vai encontrar a resposta. Mãos à obra. E aí, colocou essas mãozinhas em obra aí? Gente, ó, não é para colocar a mão na obra do pedreiro, do carpinteiro não, tá? Colocar as mãos em obra é ao trabalho, é trabalhar, responder. Então, quem é o entrevistado? Que cargos ele ocupa? Gente, tá bem aqui no texto, é só ler. Olha só. Quem é o entrevistado? Marcelo Rezende. Que cargo ou cargos ele ocupa? Ele é coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília, um cargo, e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do DF, do Distrito Federal, outro cargo. Então tá aqui, ó, informações explícitas, consigo só pela leitura, superficial, logo de cara. Continuando.
Ou terceiro não, segundo letra B. Por que a Agência Brasil o escolheu para a realização da entrevista? Bem, o tema é economia de água. Está acontecendo racionamento de água no Distrito Federal. Economia de água. Por que escolheram esse homem então, Marcelo Rezende, hein? Me responde aí. Eu sei que você sabe. Olha só por que foi o Marcelo escolhido. Porque Marcelo Rezende é especialista no tema abordado na entrevista, gente. Mais horas, que coisa, não é? Eu poderia pegar qualquer pessoa para falar do racionamento de água. Ah, o delegado. Não, talvez ele não saiba. Minha avózinha. Não, talvez ela também não saiba falar sobre, talvez ela vai dizer que está faltando água todo dia. Mas ela não vai falar sobre o racionamento, sobre os dados estatísticos, sobre os mananciais. Então, lá na sua entrevista, o seu entrevistado vai ser quem? Um especialista, alguém que realmente conheça o assunto abordado. C. Sobre qual situação o especialista foi chamado para prestar esclarecimentos e dar opiniões? Eita, se você não souber, eu vou te... Gente, essa letra C já foi respondida várias vezes aqui na nossa conversa, nosso diálogo. Então, sobre qual situação o especialista foi chamado para prestar esclarecimentos e dar opiniões? Pensa aí. Pensou o sexto ano? Por favor, sexto ano, tem que pensar antes de responder. Então, a situação é sobre a crise hídrica no Distrito Federal e as medidas tomadas pelo governo e pela população. Você achou minha resposta difícil? Então, você pode dizer, a situação é economia de água, racionamento de água e falta de água. Ou então pode dizer, em Brasília está ocorrendo racionamento de água porque falta água nos lagos, nos rios. Olha só, não é porque a professora disse uma resposta que a sua está errada, não. Aprenda a analisar. Ah, minha resposta está... Olha, o sentido é o mesmo da professora, só mudou as palavras. Então, sua resposta também está correta. Peça ajuda para a professora para você entender isso lá na sala de aula também. Não apague sua resposta só porque eu coloquei com palavras mais formais ou mais difíceis, não. Valorize a sua resposta, tá bom? Terceiro, analise o trecho a seguir. Agência Brasil. Essas medidas serão suficientes a longo prazo? Marcelo Rezende. Estou dizendo até a próxima estação chuvosa. Se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, em 2018, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas, como Corumbá e uma retirada mais contínua do Lago Paranoá do que a que está prevista hoje. Letra A. Como o texto foi organizado? Olha, eu falei várias vezes lá quando eu estava explicando como era a estrutura da entrevista, como a entrevista depois da apresentação ali é organizada. E aí, estou esperando tua resposta. Bem,
Como esse texto, essa entrevista foi organizada aqui, em perguntas realizadas pela Agência Brasil e respostas do entrevistado Marcelo Rezende. Gente, tá ali a estrutura da entrevista. Título ou manchete, dados do autor/autora da entrevista com data da publicação, depois vem a apresentação, que você vai apresentar o tema e o entrevistado, e depois vem o quê? Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Isso é uma entrevista. Letra B. Em sua opinião, como a repórter Mariana Tocarina registrou e reproduziu tudo o que o entrevistado falou? Pensa aí que eu penso daqui. Bem, vamos à resposta. Ela pode ter gravado a fala de Marcelo com um gravador comum, celular ou outro aparelho e depois feito a transcrição. Essa é a minha opinião. Eu não sei, ela pode ter gravado com celular. Vou ligar o gravador. Pode falar, Marcelo, vamos para a entrevista. Acabou a entrevista, desliguei o gravador de voz lá no celular. Ela também, se ele não tiver um celular, o entrevistador também pode pedir para a entrevistada falando devagarzinho e ele vai anotando ali. Também isso pode acontecer, tá? Se a gente não tem celular, trabalha com o que tem. Lápis, caneta, borracha e vamos lá, e papel. Quarto, eu gosto desse quarto aqui. Releia os trechos a seguir, extraídos da entrevista. Marque O para opinião e F para fato. Primeiro, tivemos um ano mais uma vez atípico. Atípico, gente, é fora do normal. Com baixa precipitação. Esse é um dos grandes fatores do que estamos passando. Segundo, eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com tranquilidade. Terceiro, se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, em 2018, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas. Quarto, tudo que está sendo feito agora, em termos de obras, poderia ter sido feito de forma mais planejada anos atrás. E agora eu te pergunto e te peço para marcar. Opinião ou fato? Com você. Bem, eu sei que você marcou direitinho, então vamos aqui para o nosso gabarito. A primeira opção é um fato. Tivemos um ano mais atípico, com baixa precipitação, ou seja, não foi só não é a opinião dele que teve um ano seco, sem chuva. Não, isso é geral, é um dado, então é um fato. Próximo, opinião. Eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo. Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com tranquilidade. Então, qual a opinião dele? Se as pessoas economizarem água, vai dar certo. Terceiro, fato. Se a gente tiver mais uma estação chuvosa ruim, em 2017, 2018, a gente vai precisar de recorrer a outras alternativas. É um fato. Esse ano está muito seco, não chove, os lagos estão secando. Precisamos economizar. Se não chover, a gente vai para outras medidas mais ousadas. Então, isso é um dado que não é a opinião dele, é um dado que todo mundo tem consciência. E o último, a opinião. Tudo que está sendo feito agora em termos de obras poderia ter sido feito de forma mais planejada anos atrás. Então, as pessoas estão economizando 5 dias sem água, não pode nem lavar muita panela. Tá. Então, qual a opinião dele sobre isso? Se tivessem planejado há anos um trabalho mais eficaz sobre o racionamento de água,
não teria acontecido isso, não estaria acontecendo isso. Então aqui é uma opinião dele sobre um fato que é o racionamento, as medidas que estão acontecendo agora. Quinto, marque apenas características do gênero entrevista. Da letra A à letra I. Vamos lá. Marcou? Então vamos ver. Quantas características do gênero entrevista temos aqui? Letra A, são textos informativos e ou opinativos. Letra C, marca do discurso direto e da subjetividade. Letra E, evitar perguntas cujas respostas podem ser apenas sim, não. Letra G, presença do entrevistador e do entrevistado. E letra I, linguagem dialógica e oral. Deixa eu analisar essas que a gente não marcou. Letra B, textos marcados pelo discurso indireto? Não, nós vimos que é marcado pelo discurso direto. Cada um fala a sua fala, pergunta, resposta. Letra D, o entrevistado não precisa conhecer o tema da entrevista. Minha gente, como é que ele vai responder sobre a entrevista se ele não conhecer o tema? Me diga lá. O entrevistado tem que conhecer o tema da entrevista. Letra F, o entrevistador não precisa planejar a entrevista. Que conversa é essa? Claro que precisa. Ele precisa planejar a entrevista antes de ir para a prática, antes de fazer a pergunta ao entrevistado. E letra H, a entrevista só pode ser feita se for escrita? Não. Nós vimos aqui na nossa aula a entrevista escrita, mas ela pode, como nós já vimos, pode ser no programa de rádio, na TV, na internet, que é um blog, um site, uma mídia aí. Não precisa ser apenas isso não, pode estar num vídeo que você pode produzir. Aí na sua escola, botou o celularzinho aqui, gravou a diretora falando, gravou o professor falando aí na sua entrevista. Perfeito, agora é só divulgar. Lembrando, com um tema aí, um contexto, uma situação. Um tema polêmico para chamar a atenção. Gente, tema polêmico não é tema que traz confusão, não. É um tema que chama a atenção das pessoas, tá bom? Então aqui está apenas características marcadas do gênero entrevista. E só para você lembrar como se organiza uma entrevista, nós temos aqui a seção, a revista do jornal, o nome do entrevistado, a introdução ou a apresentação da pessoa entrevistada. Depois nós temos o nome do entrevistador, seguindo texto formado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Lá em cima nós tivemos ainda o título, aqui ó, foto do entrevistado, e pode ter frases em destaque do entrevistado. Dentro da sua entrevista podem vir frases de destaque do entrevistado. Uma frase bem assim, bem top, como você costuma dizer por aí, bem top do entrevistado, relativa ao tema, certo? Então essa foi a nossa atividade. Vimos o que hoje, gênero textual entrevista, para vocês que são lindos e lindas e embelezam ainda mais o nosso canal. Bons estudos, todo mundo na escola, e até a próxima aula, garotinhos. Tchau, tchau!